já apresentamos de uma forma expositiva a oficina de treinamento Preceito sobre Preceito, um estudo desenvolvido pela Kay Arthur. E nós podemos afirmar que é um dos projetos mais fantásticos que eu conheço. Não vi nunca nada igual. Por isso nós nos propusemos a ensiná-lo àqueles que estão interessados em conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus, aqueles que têm fome, aqueles que têm dedicação e também aqueles que desejam ser disciplinados. E nós vamos agora trabalhar na oficina de treinamento, aprendendo a usar cada uma das suas peças para analisarmos, observarmos, interpretarmos e pôr em prática a palavra de Deus na nossa vida. Vamos orar? Pai, nós nos aproximamos mais uma vez da Sua palavra e queremos que ela, como luz, possa iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender o método e, entendendo, possamos aplicá-lo na nossa vida, no nosso estilo de vida como cristãos, e assim podermos viver a beleza de Cristo. Possamos viver a vida de Jesus. Possamos ficar longe do pecado e sermos aprovados por Ti como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E nós nos expomos à luz da verdade e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A primeira ferramenta na nossa oficina de treinamento é o gráfico horizontal. E nós precisamos aprender como desenvolver este gráfico. E ele começa e ele também é desenvolvido e termina com as folhas dos registros das observações que vamos fazendo em cada fase do método. Então, o que é uma folha de registro de observações? O que é isso? Ela é a base para a oficina de treinamento Preceito sobre Preceito. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e 15, nos diz o seguinte: Paulo fala: lembra-lhes estas coisas, conjurando-o diante de Deus, que não tenham contendas de palavra, para que nada aproveitem, senão para subverter os ouvintes. Antes, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a base para o nosso tempo seja valorizado é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. E Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino é doutrina, para repreensão é a reprovação de Deus, que é demonstrada através dos conflitos, dos problemas que nós
enfrentamos muitas vezes. E também ela é proveitosa para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não somos robôs nem fantoche nas mãos de Deus. Sendo assim, não apenas obedecemos, mas também cremos. E porque cremos, fazemos. Logo, conforme somos confrontados com a verdade, nós mudamos o nosso comportamento. Devemos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus, logo é absoluta, que nela não contém erro. Por isso, podemos dizê-la que ela é inerrante, que nela contém todos os conselhos de Deus para nós. Por isso, nós devemos ser dedicados e disciplinados para extrair dela os seus ensinamentos, que nos tornarão preparados para toda boa obra. E dizer que diante de Deus estaremos aprovados, não tendo do que nos envergonhar. Sim, isso é possível. Creia. Então, pega as suas folhas dos registros das observações e vamos para o laboratório examiná-la. Tendo em mente que a Bíblia explica a própria Bíblia, que as Escrituras Sagradas devem sempre ser interpretadas à luz do seu contexto. Partindo deste princípio, precisamos saber o que é contexto e como encontrá-lo. Então, o que é contexto? É o ambiente em que algo se encontra, ocorre ou existe. Entendeu? Então, é o ambiente, é o local onde algo aconteceu, existe ou se encontra. E aí vem uma pergunta: por que o contexto é importante? Porque ele sempre vai reinar na interpretação. Entendeu? É ele que reina na interpretação. Sem o contexto, nós não sabemos o que realmente significa. Mas o contexto vai dar o significado real, o significado verdadeiro. Então, tá bom. Então, nós já sabemos que o contexto ele reinará sempre na interpretação. Por exemplo, qual é o significado das seguintes palavras? Lembrando, o significado é determinado pelo contexto, isto é, o ambiente onde existe. Aí eu falo a palavra porco. O ambiente é que vai dar o significado que esta palavra diz ou significa. Eu posso falar porco e o ambiente vai dizer se é um animal, se ele estiver no chiqueiro, ou pode estar até se referindo a uma pessoa que não tenha bons hábitos de higiene, por exemplo. Eu também posso falar a palavra cana. Essa palavra vai significar algumas coisas dependendo do ambiente,
do local onde ela se encontra. Eu posso estar dizendo que uma pessoa foi em cana, isto é, está presa, ou uma cana, essa da gente fazer garapa, da gente chupar. Entendeu? Então, o ambiente é que vai determinar o significado. Então, surge a pergunta: como é possível determinar o contexto de um livro? É simples. O contexto é determinado pela repetição. Qual é a base para determinar o contexto? A base é uma observação cuidadosa e cautelosa do texto. Você deve estar perguntando: como se faz para observar cautelosamente? Você simplesmente vai procurar por aquilo que é óbvio. Aí surge outra pergunta: o que é considerado como óbvio? São as coisas fáceis de se notar. Por exemplo, quebra-cabeça. Uma coisa muito fácil de se notar é os lados, são os lados que são retinhos e os seus cantos, que formam um ângulo reto. Então, essas coisas são óbvias, são fáceis de ser encontradas. Tá. Ao observar o texto, você parte do óbvio para o obscuro, como uma cebola. Você vai do exterior, da parte externa, até chegar o miolo, que é o seu interior. E aquilo que era impossível de se ver porque estava encoberto, passa a ser visível, passa a ser óbvio. Você consegue ver o interior. Então já não é mais obscuro, se tornou claro, óbvio. O primeiro passo é começar com a visão geral do contexto. E o que é uma visão geral? É uma visão do livro todo, obtendo uma vista panorâmica, determinando assim o contexto, estabelecendo a estrutura como do quebra-cabeça. Então, nós vamos começar daquilo que é óbvio para chegar naquilo que é obscuro. Então, se lembre, não há um estudo bíblico efetivo sem oração. Então, oração deve ser a base para todo o tipo de estudo bíblico efetivo. Outra base é aprender a ler com um propósito. Como que se faz isso? Fazendo perguntas ao texto. Quais perguntas? Que tipos de perguntas? Que, qual, quando, onde, porquê, como. Como você faz isso? Você pode perguntar: como eu faço? Então, nós precisamos aprender a desenvolver uma mente de questionamento. Como? Aplicando estes tipos de perguntas ao texto que você está lendo ou que você acabou de ler. O resultado de aplicar estas perguntas ao texto é de que fatos sempre virão à superfície. Verdades sempre vão saltar ali diante dos nossos olhos.
Olha, você nunca deve pensar que pode antecipar as perguntas antes da próxima frase. Então, você primeiro lê uma frase. Quando você for passar para uma outra frase, aí você faz a pergunta para aquela frase. Quem escreveu? O que está falando? Então, não dá para a gente antecipar antes da próxima frase. Nós precisamos aprender a desenvolver esta mente de questionamento. Então, nós precisamos fazer perguntas ao texto. Simplesmente aplicar estas perguntas, frase por frase. Lê uma frase, faz a pergunta. Lê outra frase, faz a pergunta. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a gente entenda os fatos de quem, quais fatos, quando que aconteceu. Tudo isso vem à superfície depois que a gente faz estas perguntas. E nós vamos ver à medida que nós formos trabalhando a próxima ferramenta da oficina de treinamento, que é o autor. Cada parte do processo total do estudo bíblico está baseado nestas questões. Quem está falando? Então, quem se refere a pessoas? Quando foi escrito? Quando que isto aconteceu? O quando se refere a tempo. Que é isso? Que evento é esse? Então, o que se refere aos eventos. Onde? Onde se deu? Onde ele está? Então, o onde se refere a lugar. Por quê? Para quê? Estas perguntas vão revelar para nós o propósito da escrita. Por quê? Para que o autor escreveu? Por que Deus achou importante que esse tema fosse colocado nas Escrituras? Então, pessoas, quem? Lugares, onde? Eventos que são sempre óbvios, sempre são os mais fáceis de se ver. Isso é o que temos de informações para nós encontrarmos o contexto da carta de 1 João. Não somente em 1 João, mas em todos os livros das Escrituras, todos os 66 livros das Escrituras. E assim nós vamos ter o ambiente que o autor escreveu, o que ele estava passando, pelo que ele estava passando, qual eram as circunstâncias daquele momento, daquele tempo, como ele estava. E tudo isso vai dar para nós o contexto, o ambiente que o livro foi escrito, e aí nós poderemos interpretá-lo corretamente à luz do seu contexto, porque o contexto sempre reinará na interpretação. Entenderam? Qualquer dúvida, toda terça-feira, às 20 horas, pelo Google Meet,
nós temos a nossa live para tirar as dúvidas, para conversarmos e para avançarmos dentro da oficina de treinamento, conhecendo cada ferramenta e aprendendo ali a utilizá-las. Tá bom? Se você gostou, dê a sua contribuição, dando seu like e também ajude a divulgar, compartilhando com seus amigos, seus familiares e até mesmo convidando para participar do nosso grupo, da nossa classe Talmidim. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, porque o Senhor disse que tudo é formoso a seu tempo e nós temos sentido uma grande alegria em estarmos trabalhando este momento, esta oficina de treinamento, e também temos visto a alegria dos nossos irmãos em aprender a manejar bem, a manejar corretamente as sagradas letras. Confirma na nossa vida, Deus, esta alegria através do desenvolvimento do método indutivo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.